Comecei a gravação, vou apresentar o projeto Conexões Solidárias. É um projeto. Hoje a gente está recebendo, então, a Andrea Meirelles, terapeuta homeopata e formada em medicina germânica e ayurveda. O projeto Conexões Solidárias é uma iniciativa do Conselho de Mães e Pais da Escola Anabá, e ele vem como uma rede de apoio, né, para a comunidade interna. Forma a promover suporte financeiro para a escola, né, apoiar a comunidade interna da escola e conectar também a toda a comunidade Waldorf. Como que se pode ajudar? Compartilhando as ações desse movimento, oferecendo produtos ou serviços, conectando pessoas que tenham interesse em usar esse espaço e ajudando na própria organização das ações que vêm sido feitas. Como que eu posso ser ajudado? Oferecendo algum produto ou serviço, e já que essas ações podem ser um catalisador para divulgar o talento. Benefícios eu posso esperar dessa rede de apoio, né? A oportunidade de se fazer algo que nunca fez, satisfação de poder compartilhar o conhecimento e ajudar ao próximo, possibilidade para divulgar um produto ou serviço, além de promover um apoio financeiro para a escola, né? E dessa forma nos reinventarmos, né, dentro desse cenário que a gente está passando. Então, como que eu poderia, né, contribuir para essa iniciativa? A contribuição ela é voluntária, espontânea, né? Enfim, qualquer valor será bem-vindo. Se pode fazer através de depósito bancário ou então PicPay. Uhum. Então, Andréia, agora eu vou te dar a palavra, e aí... Tá bom, querida, obrigada. Bem-vinda. Obrigada, boa noite a todas. Boa noite. Obrigada por terem vindo, queridas. Então, me sinto muito feliz em estar aqui com vocês, né, nesse projeto tão bacana, né. Então, hoje a nossa ideia, né, é apresentar a primeira lei biológica da nova medicina germânica, que são 5 leis. Então, a gente veio dar uma introdução da nova medicina germânica, para quem não conhece, né, bem interessante. E para quem conhece, vai retomando, porque é sempre bom, né? A nova medicina germânica é algo que vem para nos ajudar profundamente, né? É um estudo muito profundo do Dr. Hammer. O Dr. Hammer foi um médico alemão. Ele faleceu faz 2 anos. E ele nos deixou esse legado, né? Esse grande estudo maravilhoso que ele levou mais de 30 anos estudando. E estudou mais de 40.000 casos, né? E nos deixou uma tese de doutorado. A nova medicina germânica, hoje em dia, muitos profissionais atuam nessa área, né? Médicos, fisioterapeutas, terapeutas, né? É uma medicina que está aberta a qualquer profissional da área da saúde, né? Então, o curso ele é aberto a todos, porque a intenção do Dr. Hammer é que as pessoas, de um modo geral, se conscientizem das suas doenças e o que elas trazem como experiência e autoconhecimento, né, que eu vou tentar, né, explicar para vocês aqui nesse nosso encontro hoje, para que vocês possam entrar em contato com essa informação preciosa, certo? Então, o Dr. Hammer ele fez essa pesquisa, então esses profissionais estão trabalhando com a nova medicina germânica desde os anos 80, né? É algo bastante recente, digamos assim, né? Bastante novo, e que quebra bastante paradigmas, né? É uma visão bastante diferente, mas com fundamentos, né? É tudo fundamentado, científico. Isso é muito legal, né? E nos traz assim possibilidades incríveis de rever as coisas, né, na nossa vida, através das doenças. É bem interessante.
Então, o que acontece? O Dr. Hammer fez essa pesquisa longa, né, e se dedicou muito, né, muito mesmo, com bastante esmero, assim, foi muito trabalho mesmo, a partir de uma tragédia que aconteceu na vida dele. Eu vou contar um pouquinho para vocês saberem um pouquinho da história, que é boa, é bom também saber sobre isso. O que aconteceu? Ele já trabalhava como médico na oncologia, né, há um tempo. Ele atendia os pacientes de forma gratuita, porque ele ganhava a sua vida através de instrumentos cirúrgicos que ele criou e também de máquinas de exames, né? E ele dava aula também na universidade para o curso de medicina. Então, o Sérgio foi fazer um passeio com a família, né, com a sua esposa e com o seu filho de 17 anos, e infelizmente o filho dele foi assassinado, né, por um acidente, né? Então ele faleceu nos braços do Dr. Hammer, foi uma tragédia mesmo, né? Então o Dr. Hammer, um tempo depois dessa tragédia, o Dr. Hammer desenvolveu um câncer. Ele e a esposa, no mesmo momento, assim, na mesma época. Ele desenvolveu um câncer no testículo e a esposa dele na mama, né? E ele achou isso muito estranho, porque eles tinham uma vida bem tranquila, assim, não tinham doenças crônicas, né? Não tinham, assim, doenças e tudo. Tinha coisas, assim, pequenas, né? Não era nada crônico e tudo. Eles eram bem saudáveis, né? E ele achou aquilo muito estranho, os dois terem desenvolvido aquele câncer depois da morte desse filho, né? Desse querido filho. O que aconteceu? Dr. Hammer começou a ter sonhos com o filho dele. E através dos sonhos, o filho, o Dirk, pedia para que Dr. Hammer pesquisasse o cérebro das pessoas. E ele começou a ter esse sonho várias vezes. E ele começou a pensar sobre o assunto e começou a fazer isso. Então ele começou a fazer tomografias das pessoas, nos pacientes dele, e chegou nessa pesquisa, nessa grande pesquisa dele, né? O que ele encontrou nessa pesquisa? Então é isso que nós vamos falar. Então o Dr. Hammer, ele comprova a causa das doenças, tá? Então ele diz assim pra gente que toda doença, ela é acompanhada de um programa especial com sentido biológico. Então é um programa especial da natureza para que nós possamos resolver os nossos conflitos. Então antes de uma doença vem um conflito, certo? Então ele vai nos contar que conflito que é, né? Então é bem interessante, porque assim, quando a gente começa a trabalhar com a nova medicina, sabe que tudo é muito novo para mim também, né? Eu tô no meu segundo curso, mas eu ainda pretendo fazer mais uns 10. Porque, sinceramente, é bem profundo, assim, é bem... Precisa mesmo, até os grandes, né, que trabalham com a nova medicina germânica, eles mesmos falam isso, né? Então, tem uma médica, a nova medicina germânica, inclusive, ela é a medicina oficial na Nicarágua, né? Então, lá a gente tem a doutora Maria Tereza Hilari, né, que inclusive eu conheço ela e estou assim de olho para fazer um curso com ela, né, no futuro, né? Então ela é médica e se diz terapeuta, né, porque ela é mais terapeuta hoje em dia do que médica, mas enfim, e ela trabalha com a nova medicina. Então o que acontece? Quando a gente passa por um conflito dramático, né, vivido em solidão, o que isso quer dizer? Que por mais que tu conte aquilo para alguém, por mais que tu abra o teu coração e fale sobre aquilo que tu está vivendo, não tem como tu expressar o que está aqui dentro. Então, a gente vive conflito em solidão, porque aquele sentimento grande que está ali contigo no dia a dia, né? Só tu mesmo pode sentir, não tem como passar esse sentimento para ninguém, não tem como dividir isso integralmente com ninguém. Então, ele é vivido em solidão. Então, o que acontece? O Dr. Hammer diz assim, quando a gente passa por um conflito, algo na nossa vida, né, que mexe com a gente, que a gente não consegue lidar com aquela situação, né, e isso gera esse programa biológico, porque no momento do conflito, o nosso cérebro, a nossa psique são atingidos simultaneamente, junto com o órgão. Então, qual foi a pesquisa do Dr. Hammer? Ele começou a fazer as tomografias no cérebro e ele encontrou um sinal na área afetada, no caso, a área que comanda o órgão afetado,
né? Por exemplo, você está com um problema no rim, né? Que tem a ver com na bexiga, também pode ser, tem a ver com o território, né? O rim já é mais abandono. Então, se você está com um problema no rim, então na área do cérebro que comanda o rim, ali tem uma mancha, né? Então, se você fizer uma tomografia, você vai encontrar. E às vezes a gente vai encontrar várias manchinhas em áreas diferentes, porque um conflito pode trazer várias complicações, tá? Então, o que acontece? O Dr. Hammer fez essa pesquisa e ele encontrou esses sinais que nós chamamos de focos de Hammer, né, que são sinais concêntricos, né, que muitas vezes são confundidos com câncer, né? Então esses sinais eles somem ao longo. Quando você se cura daquele conflito, porque na verdade o que nós precisaríamos curar, o que nós precisamos curar, não é a doença, é o conflito, porque a doença na verdade é um processo de cura, né? Isso tudo está lá na tese do Dr. Hammer, explicadinho, bem lindo, assim, um trabalho assim primoroso, né? Que deveria receber um prêmio, inclusive, né? De tão maravilhoso que é o trabalho dele, né? Então, assim, a doença ela é um processo de cura. Então, a doença vem como um programa especial, generoso da natureza, para nos proporcionar um tempo de digestão desse problema que nós estamos vivendo, né? Então, ele nos dá ali, cada doença tem o seu conflito, certo? Vou dar uma passadinha aqui no meu slide, que eu estou aqui na minha frente, para a gente ver onde nós estamos aqui, no que eu planejei. Então, assim, então o que acontece? Quando a gente tem as doenças crônicas, por exemplo, nós entramos no que nós chamamos de trilhos do conflito, né? Então, toda vez que a gente entra em contato, né, com algo que nos lembra o evento, por exemplo, né, que tipo de conflitos? A perda, né, de uma pessoa querida, como o Dr. Hammer perdeu o filho, né? Uma traição, uma separação repentina, algo que você vê que é chocante para você, alguma coisa no seu trabalho que você tem que conviver com pessoas que você não consegue, né, se sentir bem naquele ambiente, ou você é exigido demais, enfim, são inúmeros conflitos que nós vivemos na nossa vida, né, que nos trazem esses programas biológicos, para que nós possamos nos resolver, né? E isso acontece com todo mundo, com os adultos, com as crianças, com todos, né? E claro que para lidar com os adultos a gente lida de um jeito, com as crianças de outro, né? Que tem que ser mais sutil, tudo, né? Então, esses trilhos dos conflitos que nós temos são as doenças crônicas. Então, toda vez que nós entramos em contato, né, com aquilo que nos lembra o conflito, volta a doença. Então, ela nunca sai do nosso organismo. Enquanto a gente não resolver o conflito, a doença permanece, né, porque ela é algo que está nos ajudando. Porque muitas vezes, né, muitas coisas que a gente passa na nossa vida, se não existisse a doença para nos dar tempo de digerir tudo isso, nós até morreríamos, porque a energia daquilo é tão forte, mexe tanto com a gente, no nosso inconsciente, tudo, que nós não aguentaríamos, né? Então a doença ela tem um sentido biológico, né? Não é só emocional, é biológico também. O nosso organismo entende que precisa resolver aquilo junto. O nosso corpo faz isso, né? Sozinho, ele faz isso por ele mesmo. Ele cria tecidos, as células se multiplicam, sempre com a intenção de fortalecer o órgão, né? Então, o que acontece? Por exemplo, as alergias, né? O que acontece com as alergias? As alergias, elas têm a ver justamente com os trilhos do conflito, né? Por exemplo, alergia alimentar, né? Que a gente vê muito hoje em dia, né? Tá muito assim, muita gente com alergia, é incrível, assim, é assustador. Então, é exatamente isso. O Dr. Hammer comprova que a alergia não tem exatamente a ver com o alimento. Não é o alimento que te faz mal. E sim a lembrança, né, do momento que você estava comendo aquilo. Aconteceu alguma coisa na tua vida. Alguma coisa no momento ou alguma preocupação que estava na família, né, que aquilo foi contado, que aquilo foi ouvido. Enfim, alguma coisa forte que acontece no momento que você está comendo aquele alimento. Então, toda vez que você for ingerir aquele alimento, vai dar problema.
Isso são as alergias. Assim também a alergia respiratória e alergia de pele também. Porque os nossos sentidos estão envolvidos nos conflitos, né? Quando nós sofremos um conflito, todos os nossos sentidos estão envolvidos. Então, por exemplo, a alergia de pele, o Dr. Hammer comprova que tem a ver com contato e separação. O que na nossa vida a gente perdeu o contato? Ou o que na nossa vida a gente não quer mais ter contato e tem que ter contato? Nós somos obrigados a ter contato. Então, tudo isso nos traz uma reflexão muito profunda, né? Como que a gente pode resolver essas questões? Né? Então, isso aí entra o nosso autoconhecimento, né? O que, por exemplo, uma alergia, né, na pele, né, que tem a ver com contato e separação. O que aconteceu, né, para eu ter essa alergia? Né? Então, muitas vezes a gente não vai lembrar, né? Não vai lembrar exatamente o que aconteceu, mas tem como a gente tratar, né? Tem os caminhos para tratar. De preferência, né, seria bom se lembrasse, porque aí você já trata a coisa completa, né? Porque aí você vai descobrir caminhos para curar aquilo mesmo na tua vida. Né? O que a gente tem que aprender com aquilo? O que a gente tem que nos liberar, né, também, né, nos perdoar, ou enfim, os caminhos são inúmeros, né? Então, por exemplo, assim, ó, nem sempre uma coisa que me adoece vai te adoecer, mesmo que esteja sendo comprovado pelo Dr. Hammer. Por quê? Porque nós temos formas diferentes de digerir as coisas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma digestão, assim, uma inteligência emocional mais desenvolvida, uma espiritualidade mais desenvolvida, ela vai ter ferramentas diferentes, né, daquela pessoa que já não tem aquilo. Né? Então, aquilo pode pegar a pessoa diferente. Não é que, né, que uma pessoa seja melhor que a outra, não tem nada a ver com isso. São experiências, né? Às vezes a pessoa viveu já tanta coisa e já tem uma espiritualidade mais presente, né, uma inteligência emocional mais presente, ela vai saber lidar melhor com aquela situação, vai ter ferramentas, tem imunidade mental também, né? E aí ela não vai adoecer, né? Por exemplo, ela passa por uma separação repentina, não estava esperando, né? Aí o companheiro ou a companheira vem com essa notícia, né? Uma traição, enfim, qualquer coisa, né, gente? Possa acontecer tantos desafios que nós temos na vida, né, ao longo da nossa vida, a morte de uma pessoa querida, enfim. Aí, uma adoece, a outra não adoece, por causa disso, porque nós temos formas diferentes de gerir as situações e de ver as coisas, né? Então, quando a gente tem mais compaixão desenvolvida também, isso tudo ajuda, né? A gente poder ficar mais forte. Isso aumenta a nossa imunidade na nossa vida, certo? Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre outro conflito, que é a candidíase, que é uma coisa também que acontece muito, né? Quem não teve, já ouviu alguém que teve, né? A candidíase é algo bem presente na vida de nós mulheres, né? Dos homens também, mas mais das mulheres. Então, a candidíase, ela está relacionada à glândula de Bertolini. Então, ela também tem relação com as trompas e com o útero. Então, assim, na quarta lei biológica, a gente estuda, né, e vemos que os fungos são extremamente necessários, né, para que os tecidos endodérmicos que estão relacionados a essa questão aí do útero, das trompas, né, sejam restaurados. O que acontece? Isso o Dr. Hammer comprovou, que quando a gente passa por um estresse muito grande, né, o nosso sistema nervoso simpático, ele é super estimulado, né? Então, o que acontece? Ele faz que as nossas células se multipliquem, né? E o que isso acontece? Tecido, o que se cria, né? Então, a cândida, os fungos, eles vêm para tentar eliminar esses tecidos a mais. Olha que interessante. Então, veja bem, quando a gente tem uma cândida e a gente elimina ela com coisas químicas, o que nós estamos fazendo? Eliminando a possibilidade, né, de retirar esses tecidos. Um tumor, um cisto, enfim, depende do caso, né? Depende do conflito exatamente ali, porque são vários conflitinhos diferentes, né? De traição, de ambiente, assim, de alguma situação suja, né? De não poder
se sentir à vontade para se relacionar com aquela pessoa sexualmente, abuso sexual, né? Enfim, são vários conflitos que podem desenvolver esse programa biológico em nós, tá? Então, o que acontece? Hoje em dia, isso o Dr. Hammer vem também contando pra gente, né? Hoje em dia, a gente foi muito mal acostumado, né? A não ter, assim, não ter, assim, uma predisposição à dor, né? Não, a gente não consegue conviver com a dor, né? É muito difícil pra gente. Então, não é que a gente tem que sofrer, ficar com um monte de dor, né? Nós temos aí as coisas para nos ajudar, né? Os remédios, enfim, né? É bom não usar, né, remédio químico, mas em último caso a gente não é contra totalmente, não é isso que a gente está falando, entendeu? A questão é diminuir esse uso de remédio químico, porque os remédios eles trancam os nossos processos. Vocês entendem? Todo o processo ele precisa ser vivido, ele precisa ser entendido. E quando você toma um remédio químico, ele retira o sintoma, que é aquilo que o teu organismo está tentando se restabelecer. Então, voltando lá para a Cândida. Então, quando você toma um remédio, ele corta esse processo do que o fungo está eliminando os tecidos em excesso. Aí você vai lá e corta. Aí fica lá aquele monte de tecido. Né? Fica lá o tumor, ou o cisto, enfim, o que for. Né? Que o organismo tenha criado para fortalecer aquele órgão. Porque o nosso organismo não faz nada para nos maltratar, para nos prejudicar. Ele faz com uma intenção de nos ajudar a nos fortalecer. Certo? É uma tentativa de salvar a nossa vida. Tá? Então, o que acontece? A gente precisa mudar esses paradigmas. Né? Dentro desse olhar da nova medicina germânica, é muito bacana, você se tranquiliza, você está se passando com você, com a sua vida, com o seu corpo, com a sua biologia, você vai ser instruído pelo teu terapeuta ou pelo teu médico dentro dessa visão da nova medicina germânica, você se tranquiliza, você entende o que está acontecendo e você se dá o tempo daquilo a curar. E você usa remédios naturais. Entendeu? Homeopatia, né? A cândida dá para tratar de várias formas, né? Com óleo de coco, com banho de assento, ervas, homeopatia. Tem várias formas de tratar uma cândida que você não vai interromper o processo de cura, né? E tudo vai se curar, um todo ali. Não só tirar aquele sintoma que é chato, né? Ninguém quer ficar com cândida, ninguém quer sentir dor, né? É claro, mas a gente precisa criar assim, uma relação com a nossa vida como um todo. Tipo, eu estou sentindo essa dor, mas tem um porquê, então vamos tomar uma longa respiração, vamos buscar os elementos que nós temos e vamos compreender esse todo. Né? Não simplesmente eliminar as coisas, tirar as coisas da nossa vida, né? Porque tudo tem um porquê, a gente está vivendo as coisas porque tem um porquê, né? Então, a gente tem essa questão dos conflitos, né? Que a gente precisa realmente entrar em contato, né? Então, para isso que a nova medicina germânica existe, para que a gente entenda o que está acontecendo com a gente. Imagina um câncer, né? Quantas pessoas a gente ouviu falar, né? Olha, foi lá e deram tantos meses de vida, que absurdo, né? Então a pessoa já morre ali, a pessoa já fica desesperada, porque ela não tem mais para onde correr, ela está na mão daquela pessoa ali que disse aquilo para ela, né? Então é bem triste isso. Né? Então, se você compreende o que está acontecendo com a tua vida, não é assim que você vai se curar com sua mente, não tem nada a ver com isso. É uma conscientização do teu contexto, da tua vida. Então, assim, tem pessoas que vão se curar e outras não vão, porque tem uma ordem divina, né, que sabe qual é a hora de cada um. Então, cada um vai na sua hora. Então, a gente não tem, assim, essa visão de que vai curar, não. Tem um procedimento que é possível fazer e que é científico e que dá resultado. E mais vai depender de cada ser, né? O que cada um de nós está aberto também para mudar, né? Que muitas vezes a gente não quer mudar, né? A gente não tem aquela decisão mesmo, né? Eu preciso mudar, né? Eu preciso resolver esse meu relacionamento, com amor, achar formas de resolver isso, né? Eu preciso resolver, porque todos os conflitos que nós temos, né? É um impulso para a gente mudar. Né? Então, a doença, ela é essa organização amorosa da natureza de nos dar tempo para a gente se curar de tudo isso, de todo esse contexto, que não é só físico.
é emocional, é mental, né? É tudo isso. Então, a Cândida nos homens também, pelos mesmos motivos, né? Os conflitos nos homens também são os mesmos conflitos, de abuso, né? De traição, de tudo aquilo que eu falei para você, só que tem mais uma coisa. Eles também passam pela questão da fimose, tá? Geralmente, os homens que têm Cândida tiveram fimose. O que acontece? O Dr. Hammer fala assim, que quando a criança tem a fimose, é indicado fazer um exercício para que essa fimose melhore. E isso pode ter sido levado como algo sujo, algo impróprio, né? Até mesmo inconscientemente, né? Pelaquela pessoa, pelaquela criança. Então, isso vai gerar Cândida no futuro, né? Então, tudo isso, assim, a gente vem presenciando, eu venho presenciando, né, nos atendimentos. É impressionante, assim, como faz sentido. É muito bacana, né? A gente tem um fundamento maravilhoso. Eu digo para vocês, assim, se aprofundem nisso, assim, para a vida de vocês, para vocês entenderem os seus processos. O Dr. Hammer sempre dizia isso. A doutora Maria Tereza Elari, essa médica que eu falei para vocês, né? Ela tem lá no projeto dela, né? Na Nicarágua, ela tem um projeto onde ela faz mini cursos, né? Palestras com os pacientes para conscientizá-los mesmo, né? Além das consultas que vai ali na hora e faz, ela faz essas palestras para que as pessoas entendam esses processos, porque é algo muito novo e a gente às vezes demora, né, para cair a ficha, porque a gente já vem treinado de várias formas, né? Claro, vocês aqui, né, podem ter outras fontes e outras formas de tratamento, claro, né? Tem muitas pessoas que têm outras visões, né, de tratamento holístico no sentido do holos, né, do todo, mas a maioria das pessoas não tem, né? A maioria das pessoas fica na mão daquele remédio químico que nos destrói, que tem aqueles efeitos colaterais horríveis, né? E às vezes é uma coisa simples de resolver, né? Que não precisa de tudo isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estou tratando pessoas com câncer, por exemplo, né? Já foram várias. Eu sempre peço para essas pessoas assim, peça para o médico de vocês alguma coisa científica, algum artigo, algum livro que a gente possa ler sobre a metástase. Porque é dito, né, para as pessoas que elas estão desenvolvendo metástase. E a metástase não existe. Porque o Dr. Hammer diz assim, que uma célula do útero não pode passar para o pulmão. São células diferentes. Um exemplo, tá? Então, assim, são conflitos diferentes. Por exemplo, quando você desenvolve um câncer, você pode desenvolver um outro conflito, por exemplo, de medo da morte. Você tem um câncer no útero, por exemplo, né? E aí você desenvolve medo da morte. Medo da morte ataca o pulmão. Aí você pode desenvolver um câncer no pulmão. Entendeu? São conflitos diferentes. Então, quando eu peço para os médicos, não peço assim diretamente, né? Mas eu peço assim como uma forma de conscientizar, muito amorosamente, muito sutil, né? Com muita consciência. Eu peço assim, me passem, né? Peçam para eles, né? E eles dizem, não tem, porque não tem mesmo. Né? O Dr. Hammer deixou isso comprovado para a gente, que a gente não quer atacar a medicina oficial, não é essa a ideia. A ideia é que a gente se conscientize e trabalhe juntos. Entendeu? Precisa existir uma conscientização de que as coisas não são bem por aí. Né? Então, o Dr. Hammer fez todo esse estudo de 30 anos, comprovou tudo isso, né? Estudou mais de 40 mil casos para deixar algo potente para a gente poder ter uma vida com saúde, né? Mais digna, né? Não precisar ficar na mão dessa indústria. Mas, enfim, o que acontece? O Dr. Hammer deixou para a gente comprovado lá que essa medicina, né, essa química, eles trabalham com pelo menos 5.000 suposições de diagnóstico sem comprovação científica. Então, isso vocês mesmas podem ir atrás. E vocês vão encontrar essas informações. Então, assim, é algo assim que a gente precisa realmente não abandonar, né, tudo que já tem. A gente vai caminhar juntos, né? A gente precisa caminhar juntos, né? Tudo é importante. Se existe, é importante. A medicina química é importante também. Mas a gente precisa entender que existem outras coisas no meio disso. E aí a gente vai conversando e as coisas vão se ajeitando de algum jeito ou de outro, vão se ajeitando.
A gente precisa entender o nosso processo, né? Então é muito importante você entender por que você adoece, o que que tem por trás disso. E sempre tem uma causa, sempre tem, e essa causa é a nossa vida, né? O nosso intestino não para de funcionar porque ele deu a louca nele, assim, eles não vão mais funcionar, né? Não, o nosso organismo é perfeito. Veja bem, nós estamos aqui conversando, né? E tudo está funcionando bem aqui. Olha só que beleza. Nosso sangue, nossos rins, né? Nosso cérebro, tudo está funcionando. A gente não precisa falar nada. Tipo, vai lá, funciona. Não, tá tudo funcionando na perfeita ordem, né? Nosso organismo é perfeito. Quando ele adoece, também é perfeito, porque tem algo ali para a gente ver. Então, tudo é perfeito, não existe nada maligno, né? Então, por exemplo, câncer maligno, não existe isso. Existe ali um problema, umas células que se multiplicaram, e o que tem ali por trás disso? Então, a gente vai ajudar, auxiliar a pessoa, tudo dentro do possível, né, para que isso se apazigue dentro da pessoa, para que a pessoa encontre o seu caminho, ela encontre o seu caminho, né? É o terapeuta que vai dizer para ela o caminho dela, né? Ela encontra o seu caminho e se cure, fazendo as mudanças, fazendo as transformações. É possível, tá? Então, é um caminho bem primoroso, assim, eu fico muito feliz, assim, poder estar compartilhando com vocês esse caminho, tá? É algo muito, assim, importante para nossa humanidade, a nova medicina germânica do Dr. Hammer. Eu indico, assim, para vocês entrarem em contato mesmo, se aprofundarem do jeito que vocês conseguirem. A gente até pode combinar de mais para frente, talvez ano que vem, não sei, né, quando der, né, para a gente fazer outros encontros, para a gente aprofundar nas outras leis, para vocês poderem entender com mais propriedade, né, saberem como que funcionam essas outras leis biológicas, né, é bem bacana, é bem interessante. Então a gente caminha assim para esse processo da nossa humanidade, né, porque a gente está num mundo onde a gente está se desenvolvendo, nada está pronto, né? Então a gente vai se desenvolvendo, entendendo quem a gente é, o que a gente está fazendo nesse mundo, para onde a gente vai. Então, assim, quando a gente começa a entender essas coisas e realmente nos tornar saudáveis, porque se tornar saudável não é ter um corpo saudável, né? É ter essa mente saudável, ter bons pensamentos, bons sentimentos. E isso é um desafio para todos nós, né? Porque todos nós estamos aqui nesse mundo nos desenvolvendo. Mas é possível manter esse desenvolvimento e, claro, você sabe, né? E cada vez avançando mais. Então, quando a gente consegue entender que a gente pode manter os nossos pensamentos saudáveis, os nossos sentimentos saudáveis, a gente contribui para o mundo. A gente contribui uns para os outros, né? E a gente está em contato uns com os outros, a gente cresce uns com os outros, a gente só se desenvolve uns com os outros. Então, assim, então isso é muito lindo a medicina germânica, porque quando você entra em contato com o teu conflito, você entra em contato com o teu desafio pessoal, né? É aquilo que é difícil para mim lidar. Então, o que eu posso fazer para lidar melhor com essa situação? Onde em mim pode brotar mais luz, né? Espiritual mesmo, né? Onde em mim eu posso encontrar um caminho bacana, mental, para que eu me torne mais saudável, né? Então é muito interessante isso, né? Então quando a gente consegue compreender essas coisas, aí a coisa começa a ficar bonita, né? Porque você começa a ter uma responsabilidade, né? Você pega nas suas mãos a responsabilidade. Opa, teve esse conflito com o outro, mas o que esse conflito traz para mim? O que acrescenta em mim? O que a minha pessoa vai melhorar com isso? Né? O desapego, a compaixão, um dar um passo à frente, né? Às vezes eu não consigo atingir uma coisa que eu gostaria tanto, e eu não consigo, porque lá na minha infância eu fui desvalorizada. Não foi por mal, foi o que conseguiram fazer naquela época. Era a forma e o jeito que eles tinham de lidar com as crianças, por exemplo, até a gente hoje, né? Mas isso me trouxe uma autodesvalorização tremenda. E hoje em dia eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria tanto de fazer. E aí eu tenho problemas ósseos,
ela tem problema postural, bico de papagaio, muitas coisas. Então, aí, a gente vai poder lidar lá com essa infância também, trazer isso tudo à tona. Claro que aí dá para associar o exercício físico, boa alimentação, tudo aquilo que vocês já sabem, né? Que a gente precisa, que é um monte de coisinhas, detalhezinhos, né? Não é uma coisa só. Para a gente poder ter saúde, a gente tem que cuidar de muita coisa, né? Sono, um bom sono, né? Dormir cedo, né? Enfim, essas coisas todas que a gente tenta, né, manter em dia, né? Que é um desafio para todo mundo. Então, assim, é muito primoroso, assim, porque você entra nessa responsabilidade contigo mesmo e aí tu consegue contribuir melhor para esse mundo, né? Porque, né, imagina só, a gente pode minimizar conflitos, inclusive, né? E é muito lindo isso, né? Porque você cria essa autorresponsabilidade com você, com o outro, com as relações, né? E com a tua própria vida. Então, era isso que eu tinha para trazer para nós hoje, né? Espero que tenha contribuído com alguma coisa para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desejo uma vida para a gente assim bem harmoniosa, né? Que a gente gere bastante afeto na nossa vida, né? Que a gente possa compartilhar sempre uns com os outros, né? Aprender uns com os outros. Espero estar junto com vocês aí, né? E contem comigo para que vocês precisarem, tá? Eu sei que posso contar com vocês também. E é isso, meus queridos. Temos mais um recadinho ainda, né? Que espero, vou pedir para vocês não saírem ainda, que a gente tem mais um recadinho para dar para vocês. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada também, Andreia. Muito, muito bonito, assim. Realmente não tinha conhecimento desse lado da medicina. Eu queria, assim, tem uma pergunta no chat. Queria saber se eu posso te passar essa pergunta agora. E aí, Claro. quando, né, se mais gente tiver pergunta, a gente dá sequência às perguntas. E aí depois eu, né, peço um minutinho de vocês para fazer uma última apresentação, antes da gente encerrar. O Claro que sim. Felipe fez uma pergunta, se tem alguém em Vila Velha ou Vitória, no Espírito Santo, que pratica a medicina germânica. Olha, deu uma cortadinha, não consegui te ouvir, me desculpe. Eu vou fazer a pergunta de Tem novo. alguém onde? Em Vila Por favor. Velha ou Vitória, no Espírito Santo, que pratique a medicina germânica. Olha, eu não tenho conhecimento, mas a gente pode se informar, né? Passar a informação para ele, tá? E, assim, depende do que ele quer também, se ele quer fazer curso, se ele quer atendimento. Uhum. Será que o Felipe pode responder para a gente? Felipe, se você quiser também abrir o seu microfone, fique à vontade para fazer a pergunta, ou quiser colocar no chat. Boa noite, eu não sei se vocês me ouvem bem. Sim. Sim, querido. Uhum. Obrigado pela oportunidade. A gente descobriu que a minha irmã ela está com um câncer de pâncreas agora faz um mês, mais ou menos. E Sim. ela sempre levou uma vida bem, como é que posso te dizer? Não vou, talvez traumática, né? Decepcionante, entre outras coisas. Claro. E ela está buscando um pouco ver a vida por um outro ponto de vista. E a gente acredita que talvez o ponto de vista da medicina germânica possa ajudar ela um pouco. Então, é muito novo para nós todos da família, e não sei se teria consultas para ela, uma pessoa que ela possa consultar em Vila Velha ou Vitória, que ela mora em Vila Velha. Sim. Sim, a consulta ela pode ser feita online, certo? Okay. Você pode buscar aí alguém, eu posso te ajudar, inclusive, a encontrar essa pessoa, porque a gente vai falando uns com os outros, a gente talvez encontre, certo? Mas se você quiser fazer online, também é possível, tá? Perfeito. Aí, se tu quiser depois ficar com o meu contato, a gente pode conversar, até para eu te passar uma pessoa aí também, né? Se tu preferir fazer presencial, tá? Tá, ok. Muito obrigado. Nada. Andréia, até queria te fazer uma pergunta, né? E veio bem nesse momento, assim, de encontro com isso que o Felipe colocou, né? Porque eu fiquei curiosa para saber como funciona esse tratamento, né? Como seria, assim,
quando alguém te procura, né, em busca de ajuda, como que se dá, assim, essas sessões, enfim? Ótima pergunta. Muito obrigada. Então, assim, como que funciona a nova medicina germânica? Ela funciona sem medicamentos, né, como eu já tinha dito, e nós vamos descobrir a causa do conflito, porque o Dr. Hammer nos dá esse caminho, né? Qual a causa desse conflito? Então, nós vamos entrar na causa do conflito, mesmo que a pessoa não lembre, né, do que causou o conflito, e vamos fazer toda uma caminhada, tá, para ressignificar esse conflito, para que a pessoa possa diluir, no caso dela, raivas, né, enfim, né? Todo conflito tem esse programa biológico, então nós vamos diluir esses sentimentos, né? Não só um sentimento, mas também da psique, porque fica aquele pensamento repetitivo que vai voltando, voltando daquilo que aconteceu e daquilo que aconteceu, entendeu? Então nós vamos diluir isso até que isso suma. E aí a cura vai se dando aos poucos, né? Depende de cada ser. Tem pessoas que é muito rápido e outras demoram um pouco mais, certo? Vai depender muito da pessoa, né? O quanto ela consegue tomar uma longa respiração e ir soltando aquilo que machucou ela, soltando aquilo, deixando aquilo para trás, né? E isso tudo é muito íntimo, né? Isso aí na hora da consulta a gente vai desenvolver juntos, né? Então nós temos todo um caminho muito seguro para desenvolver esse atendimento. E claro que como eu sou homeopata, eu entro com homeopatia. Aí é tudo junto, né? Que aí é uma consulta só. Então eu já indico as homeopatias, né? É bem interessante. Eu também trabalho com outras técnicas, né? Com a constelação familiar, né? Tem outras técnicas que eu tenho, que eu fui estudando ao longo da minha vida, que eu vou indicando também, que vai também diluindo essas questões. Porque às vezes são questões energéticas, né? Às vezes a pessoa nem acredita nisso, mas também não precisa acreditar. Dá resultado, tá? Porque a questão não é não acreditar ou não acreditar. A questão é a gente poder trabalhar. Vamos trabalhando que a coisa vai se dando. É por aí. Certo. Bacana. Temos outra pergunta aqui. Obrigada, André. A causa de Imagina. doenças reumatológicas tem origem em algum padrão de eventos específicos, segundo a medicina germânica? Deu uma cortada. Tá. Vou repetir. Minha querida, desculpa, deu uma cortadinha. Laurinha. Tá. É uma palestra com essa médica que o Cris mandou o convite, né? Não aparece nada. Sim. A causa de doenças reumatológicas tem origem em algum padrão de eventos específicos, segundo a medicina germânica? Tem, todos têm. Aí nós temos um padrão de autodesvalorização. Aí tem que ver onde, em qual área da vida, né? Porque nós temos muitas áreas, né? Área amorosa, né? Área intelectual, né? Demarcação de território, né? Qual é o meu lugar no mundo, o que eu vim fazer, né? E aí tem que investigar mesmo. Mas é autodesvalorização. Certo. Andréia, estão entrando perguntas, então, assim, eu vou te passar as perguntas no momento que tu achar que Tá, né, que foi o suficiente, aí tu me fala. com certeza, pode falar, querida. Tá. O Rafael pergunta: você pode dar algum exemplo de algum caso que você tenha tratado para a gente entender esse caminho que a doença faz no corpo? Sim, sim, sim. Então, assim, caso, por exemplo, de um rapaz, né, que teve um problema, ele tinha um problema de pele nos pés há 13 anos. E ele nunca conseguia curar aquilo, de jeito nenhum. Até que ele chegou, né, até mim, nós descobrimos a causa daquilo, né? Ele foi tomar um banho, né, tipo uma lagoa, né, um lugar lá, e era meio tipo cheio de lama e tal, é meio nojento, né? E desde aquele evento, ele ficou com esse negócio nos pés, por uma questão de sujeira, entendeu? Então, toda vez que ele passava por alguma coisa que lembrasse ele a sujeira, voltava aquilo nos pés dele, né? Inclusive, ele se curou totalmente, ficou lindo o pé dele, agora voltou de novo. Por quê? Porque não curou totalmente o conflito. E também tem isso. Então, por isso que eu disse para vocês, cada um tem um tempo. Então, assim,
a gente precisa... Então, tem um tempo mesmo, às vezes demora anos, né, gente? Às vezes demora um tempão para a gente curar um conflito. Vamos ser verdadeiros, tá? Então, assim, não existe mágica, né? Por exemplo, a gente está falando de tumor. É possível curar, mas vai depender do quanto a pessoa está aberta para curar. Então, esse rapaz, por exemplo, ele estava aberto, ele, tipo, aquilo sumiu da vida dele. Aí passou um tempão sem, daqui a pouco voltou. Agora a gente vai investigar, nesse exato momento, agora, na vida dele, o que está acontecendo que não foi totalmente, né? Por exemplo, pressão alta, né? Também já aconteceu de uma pessoa passar 33 anos tomando remédio para pressão e ela curar, não toma mais remédio nenhum. Tireoide, várias, muitos problemas de tireoide, nódulos, todos curados, não voltaram mais, né? E, gente, tem muito exemplo, né? Bexiga, né? Bexiga caída, né? Que geralmente o procedimento é cirúrgico, né? Tem que botar lá uma redezinha, emendar e tal. Às vezes pedem para tirar o útero, tudo aquilo. Que, como eu disse para vocês, não é uma coisa única. Quando a gente tem uma doença, um programa biológico, a gente trata com a nova medicina germânica, trata com a homeopatia e estilo de vida. Porque é a nossa vida, então não é mágica, né? A gente vai ter que pegar isso, as nossas rédeas aqui e dizer, eu vou mudar. E não é só uma coisa assim, eu vou mudar. Não, eu vou mudar. É ação, né? Precisa partir para a ação. Então, são muitos exemplos, tem muitos casos, assim, que a gente, com criança, nossa, bruxismo, é uma coisa, assim, que tem muito, né? Muito mesmo, assim, né? E o próprio câncer também, né? Já teve câncer de mama com vários outros conflitos de fígado, disso, daquilo outro, que a pessoa tava, tipo assim, tomando morfina para morrer mesmo, assim, né? E deu uma levantada, e a pessoa saiu do quarto, foi pro jardim, viveu 1 ano e meio a mais, e ela ia morrer aquela semana. Começou a tratar, né? Então, assim, a questão é que cada um tem a sua vivência. Então, a gente não pode, assim, a doença não pode apavorar a gente, né? O problema não é a doença. É isso que a gente tem que entender, tá? O problema são os conflitos. É aquilo que a gente se apega, né? Por exemplo, assim, o que é um tumor na mama, por exemplo? É aquele conflito de doação de alimento. A mãe alimenta com a mama, né? Então ela se sente incapaz de resolver coisas, enfim, depende muito de cada pessoa, né? Mas geralmente é isso. Então, o que acontece? Precisa desapegar, né? Às vezes os filhos estão enormes, já são homens, mulheres, e a gente está apegado, né? Então, assim, claro que aqui eu estou falando uma coisa muito geral e mais direta, né? Na hora do tratamento, a gente vai com muita delicadeza, sutilmente, a pessoa vai descobrindo esse caminho, passo a passo, com calma, né? Aqui a gente está num bate-papo, assim, né? Mais direto, né? Mas a gente tem muitos casos, é muito legal. Legal, muito obrigada. Não sei se mais alguém quer, né, fazer uma pergunta ou alguma colocação. Bom, então eu acho que eu vou fazer essa apresentação final, Andréia. Vou pedir licença aqui para compartilhar a tela. Ótimo, obrigada. Imagina, nós que agradecemos. Onde que eu tô? Acho que eu fugi. Seu microfone está mudo, Lau. Obrigada. Aproveito para fazer o convite, né, para as próximas palestras, no dia 24, com professores da Escola Anabá, sobre a época de Micael.
No dia 30, então, Filosofia da Liberdade, também com o professor da escola, o professor Paulo. Bom, além do Conexões Solidárias, existem algumas outras iniciativas que estão acontecendo na escola também. O Sebo, lá no quintal da ilha. Brechó do 8º ano, com valor arrecadado, grande parte revertido para a escola, né? Todas as iniciativas têm também página no Instagram, para quem quiser acompanhar. O Fios e Papos, que são mães que se reúnem e confeccionam, então, artesanatos para vender online e juntar o valor para a escola. A rifa do 11º ano. Leilão. Então, finalmente, né, a contribuição é sempre voluntária e espontânea, né? Pode ser feita através de depósito bancário ou PicPay também do Conexões Solidárias. Então, aproveito aqui para agradecer a Andrea pelo tempo dela, por compartilhar o conhecimento com a gente. E realmente foi um encontro de muita troca. E gratidão, Andrea. Obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos, pessoal, e até a semana que vem. Obrigada, Andréia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.